muita coisa como por que que as coisas são como são, né? Tu entende muito por que que as pessoas fazem determinada coisa, por que que o governante faz determinada coisa. Você vai gostar, a gente vai aprofundar aqui, vocês vão gostar. É o seguinte, galera, esse aqui é o artigo 37. Deixa eu abrir aqui para vocês, olha só. Estamos olhando para o artigo 37. Então, olha o que que ele falou, ó. Serão acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, a regra é que cargo público, função pública, emprego público, né, é de brasileiro. A regra é essa. O estrangeiro, teoricamente, ele não tem que participar do cargo público brasileiro. Wender, mas por que que você está falando teoricamente? Por que que você não está cravando? Por um motivo muito simples. A gente teve uma situação aí em 2000, 2005, mais ou menos, onde tinha um grupo de americanos que viriam para o Brasil fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa científica. E aí seria dado para eles um emprego público, tá? Para a Universidade Fluminense, a UFF, Universidade Federal Fluminense. E aí, os alunos entraram com uma ação contra, dizendo que estrangeiro, aquela pessoa que não se naturaliza brasileira, ela não pode exercer cargo público e está na lei, não pode mesmo não, né? Até aquele momento está na lei. A partir daí, tiveram que mudar a lei, deixar que os estrangeiros exercessem essa função, até porque o que a gente iria fazer seria um trabalho de pesquisa que, no final das contas, beneficiaria o Brasil. Tá? Beneficiaria o Brasil. Então, assim, ó, ainda é com ressalvas que o estrangeiro pode, mas a regra é que não, você tem que ser pelo menos brasileiro naturalizado. Tá? Investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação. Olha só, a gente quer ser servidor público. Vamos ver o que que a gente precisa fazer para ser servidor público. Deixa eu diminuir isso daqui. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas. Olha o que que a gente vai fazer para ser servidor. A gente tem que fazer o concurso público de provas, ou de provas e títulos, né? Ou de provas e títulos, no final das contas lá. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Uai, Wender, mas aonde eu vou encontrar essa lei que está falando isso daí? Ué, a gente não tem aí lei orgânica do município? A gente não tem a lei orgânica, e a lei orgânica do município não diz como é que as coisas vão acontecer. A gente não tem a Constituição do Estado, no caso, a Constituição do Estado de Goiás, a Constituição Estadual do Estado de Goiás, a gente não tem essa Constituição, tu vai dizer como é que vai ser esse concurso também, tá? Vai disciplinar como é que vai ser os concursos para militares, como que vai ser os concursos para civil, tá? Como a gente é civil, tá? Como é que vai ser os concursos a nível técnico, a nível fundamental, concurso de nível superior, eles vão disciplinar a idade que pode, quais que mulher pode concorrer, quais que não, de acordo com a natureza do cargo, vão disciplinar, tá? Isso vai ser na lei, na lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada de livre nomeação e exoneração. E aí, Wender, como assim livre nomeação e livre exoneração? Tem cargo aí que não precisa fazer concurso não para assumir? Tem, galera. Tem cargo que não precisa fazer concurso para assumir. Tá? São os chamados comissionados, tá? São os chamados comissionados, tá? Vereador faz muito isso, prefeito faz bastante, deputado, então, é uma festa, né? Ser deputado é legal pra caramba. Essa expressão aqui de livre nomeação e livre exoneração, ela é substituída, tá? Ela é substituída por uma outra expressão chamada ad hoc. Ad hoc. Vou mandar para vocês aí, ó. Olha, vou escrever aí para vocês. Ad, acho que é assim. Eu acho que é assim, ó. Mandei para vocês. Ad hoc, que é uma expressão em latim que está dizendo para você que é livre apontamento de dedo. Eu aponto e pronto, já está feito. Assim, né? Assim, ó, agora você é comissionado. Agora não é. Agora é. Agora não é. É assim mesmo, tá? Livre nomeação e exoneração, tá? Livre nomeação e exoneração. Ah, mas eu estou trabalhando aqui há 4 anos, Wender. Daí? E aí que você está trabalhando há 4 anos? É livre nomeação e livre exoneração. Eu posso escolher que você fique quanto tempo eu quiser e depois eu posso te tirar, tá? Eu vou escolher ao meu desejo. Subprefeito, nos distritos de Rio Verde, ADNOC, livre nomeação e livre exoneração. De prefeito não quiser mais, ele só fala, vai com Deus, né? Segue o caminho. Wender, mas não tem nenhum direito adquirido? Não, o direito que você tem é só de receber o salário, tá? Isso que não é muito legal.
ser comissionado. Agora, cargos em comissão, cargos de nível técnico, cargos de gerência, exige-se que seja um profissional de carreira. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Quem é que melhor conhece a Caixa Econômica Federal? Ué, os funcionários, né? E aí o presidente da República, ele tem a livre nomeação e exoneração do presidente da Caixa Econômica Federal. Só que esse presidente tem que ser um funcionário, ele tem que saber como é que funciona aquilo lá. Se não, se chega o Ender aqui e não entende nada de sistema bancário, vou ferrar com o sistema financeiro até aprender a mexer com aquilo. E aí, se ali tem muito dinheiro que interessa o governo, os particulares, a sociedade, que depende daquilo ali, né? Pagamento de Bolsa Família, essas coisas. Se eu não sei do que se trata e me colocam lá, eu vou fazer besteira, não é isso? Petrobras. Gente, eu nunca vi um petróleo na minha vida. Vão me colocar para ser presidente da maior refinaria da América Latina, uma das 6 maiores do mundo? Vou fazer besteira. Vou fazer muita besteira aí até começar a acertar. Esses cargos de nível técnico tem que ser escolhido alguém que é da área. Por exemplo, Ministério da Educação. Quem que deveria ser o ministro de Educação? Teoricamente. Um professor. Quem é que sabe mais de educação do que professor, gente? Ministro da Saúde. Que deveria ser ministro da Saúde? Um profissional da área da saúde. Eu sou a favor que seja até uma enfermeira, tá? Porque quem mais lida com o sistema, mais do que médico, inclusive, é enfermeiro, lida com regulação, lida com política pública, lida com execução de atendimento primário de saúde, mas entende mais de programa até que médico é enfermeiro. Sou até a favor que fosse. Então, existem cargos que a gente não pode colocar qualquer um lá. Vai dar errado, não vai dar certo, tá? O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Ah, Wender, mas deixa eu te falar, eu virei prefeito aqui da minha cidade e eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um concurso, vai durar 4 anos, mas eu vou chamar 4 vezes. Eu vou chamar a cada 6 meses, eu chamo um pouquinho. Posso fazer isso? Não. Prorrogável uma vez por igual período, e você só vai poder prorrogar por mais uma vez por igual período. Então, o tempo de chamada vai ser no máximo 2, tá? Se eu fiz o concurso, não, eu estou fazendo confusão. 2 anos, prorrogável por mais 2. Quantas vezes eu vou chamar? Eu faço o concurso, a lista de chamada. Eu vou chamando de acordo com a necessidade até dar 2 anos. Chegou 2 anos, eu posso aumentar mais 6 meses? Não, não, não. Ou você vai até mais 2, ou mais 2, prorroga por mais 2, ou você encerra por aqui. Wender, mas e se eu prorrogar por mais 2 e em 6 meses eu chamar todo mundo? Aí morreu, aí acabou. Aí deu certo, tá? Aí tá tudo dentro da lei, tá? Porque é para evitar de ficar esfacelando, né? Para a gente ter um período de começo e fim, tá? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova e título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o concurso na carreira. Olha só, o que acontecia muito, tá? O prefeito não gosta de mim. O prefeito lá de Santa Helena, ele não vai com a minha cara. E eu não vou com a cara dele. Já brigou, mas tem uns problemas aí. Mas ele fez um concurso público. E o Wender passou. O Wender passou. Aí, olha o que aconteceu. O Wender passou em 10º lugar. Aí o que ele fez? Ele chamou 9. Ele não chamou o Wender. Deixou o concurso vencer. Na hora que o concurso estava vencendo, ele foi lá e fez outro concurso. Aí não pode, querido. Aí não pode, ó. Eu tenho prioridade de ser chamado diante de outros, eu fui aprovado. Por que que tu vai fazer um concurso logo em seguida se você acabou de fechar um que tinha vaga? Não pode, aí eu passo a ter direito. Outra situação, passei no concurso, só que agora eu estou no cadastro reserva. Não fui tão bem assim na prova, mas passei, estou ali no cadastro reserva. Com a pontinha ali no pé, quase entrando no concurso. Aí o prefeito vai e chama todo mundo que está dentro das vagas, ele chama de uma vez. E aí ele deixa, antes do concurso vencer, né, desses 4 anos aí, que acho que é o máximo, ele faz um outro concurso para a mesma vaga, para o mesmo cargo. Quem pode fazer isso? Aí não. Não tem o cadastro reserva do outro? Então ele vai chamar todo mundo do cadastro reserva do outro concurso, e aí depois ele pode fazer um outro concurso. O Wender, você está me dizendo que ele pode fazer um outro concurso antes dos 2 anos? Sim, se ele chamar todo mundo. É o que aconteceu aqui em Rio Verde. No concurso que eu passei, ele chamou todo mundo no primeiro ano, e faltando 6 meses do segundo ano, né? 1 ano e 6 meses depois do concurso, ele já chamou todo mundo que estava no cadastro reserva também. Então, antes de dar 2 anos, ele já lançou um outro edital. Aí pode, aí tá tudo certo, aí tá dentro da lei, tá? As funções de confiança, quem que é a função de confiança? Função de confiança são aqueles que estão exercendo o cargo que é de carreira, tá? Quais que são os cargos de carreira, galera? Auxiliar administrativo,
analista administrativo, enfermeiro, médico, esses são os cargos de carreira, né? Profissões que são regulamentadas, tá? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo tem que ser cargo efetivo. Ah, eu quero que o líder lá da minha secretaria, lá do meu posto de saúde, seja um contratado. Não pode. Cargo efetivo, tá? Efetivo. É efetivo quem é estatutário, galera. Quem é seletista, o cara que está na CLT, ele não é efetivo. Não é efetivo. Não, ele pode ser mandado embora, pode ser demitido. O estatutário não pode ser demitido, ele é efetivo, tá? E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos de condições percentuais mínimas previstas, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Então, esses cargos aqui, ó, esses cargos que eu citei para vocês, dentro dos percentuais da lei, eles só poderão fazer atribuições à direção, chefia e assessoramento. Agora, vamos lá. Wender, li uma vez que saiu uma notícia que o Ministério Público está entrando uma ação pública civil contra a prefeitura, porque tem muito tempo que não tem concurso. Faz sentido, tá, essa ação, porque a lei vai determinar o mínimo dos ocupantes, dos servidores, né, da mão de obra que tem que ser concursado. Se tiver menos, o Ministério Público vai entrar com ação, vai colocar uma multa, vai colocar uma multa para a administração pública. Não pode, tem que ter um percentual mínimo de concursado, tá? Por isso que a gente sempre fala, né? Eu faço isso direto, né? Galera, vai vir concurso da Polícia Federal. Ah, Wender, você é sabichão agora, você sabe tudo agora, você é muito esperto. Como é que você sabe que vai ter concurso da Polícia Federal se não saiu nada na imprensa? Ué, galera, só você entrar no portal da transparência e ver o percentual de policiais militares federais, policiais rodoviários federais. Baixo o número, tá aquém do que deveria. Ué, tem que fazer concurso aí. Porque se ficar menos, a União vai ser processada, vai ter que pagar multa. Ué, Polícia Militar de Goiás, é o efetivo mais baixo do Brasil. A gente tem menos de 20 mil homens que são policiais militares hoje. Tem que fazer um concurso atrás do outro. Não faz, tá tomando multa todo ano aí, o governador. Por isso que já anunciou que vai ter mais concurso. Não é que eu sou gênio, porque tem lógica. Tem um percentual mínimo que tem que ser atingido. É garantido ao servidor público civil, galera, civil, servidor público civil, 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 não é militar, a livre associação sindical. Ué, mas peraí, você está me dizendo então que o policial militar, o capitão do exército, ele não pode ser sindicalizado? Não, não, porque ele não é civil, ele é militar. Galera, se você dá uma noção aqui, o que que é ser militar? Você não é nem considerado humano, você é considerado uma outra classe de gente. Juro para vocês, não estou mentindo. Está lá no Código Penal Militar. O Código Penal Militar está no Código Penal Castrense. O cara, quando ele entra no curso, ele nem é formado. Ele é chamado de militar aluno, aluno militar. Já é militar, ele nem formou, ele já é considerado militar. E a gente é chamado de civil. A gente é outra classe, a gente tem mais direitos, teoricamente, do que eles, tá? Nem ser sindicalizado os caras podem. Ué, não pode fazer greve? Ué, tá tendo uma guerra, Brasil e Chile, o cara resolve fazer guerra, não tá ferrado, aí deu errado, mas, né? O direito de greve será exercido nos limites definidos em lei específica. Olha só, o Wender é enfermeiro. O Wender é enfermeiro, está muito revoltado porque ainda não deram o piso da enfermagem para ele. É uma situação esporádica, tá? É fictícia. Não deram o piso de enfermagem para o Wender. O Wender ficou brabo, brabo pra caramba, juntou a turma dele, a gangue dele lá do hospital, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, as auxiliares de enfermagem, as parteiras, juntei todo mundo e falei assim, absurdo, não pagaram meu piso. Aí todo mundo, é verdade. Eu falo assim, vamos fazer greve. Vamos aqui para a porta do hospital, vamos pôr fogo em pneu, vamos gritar, vamos chamar a televisão, vamos fazer escândalo, gente. Ué, não estão pagando nosso piso. O Wender pode fazer isso? Não. Se eu fizer, eu sou preso. Sabe por quê? Eu tenho o meu direito de exercer a greve, tá? Eu tenho direito, eu tenho direito de fazer greve, eu tenho o direito de ser sindicalizado, eu tenho direito a tudo isso. Mas, se eu fizer um ato que coloque a vida de alguém em risco, o que acontecer lá, eu estou sendo responsabilizado. Se um paciente entrar em parada cardiorrespiratória lá, enquanto eu estou fazendo greve, olha só, esse paciente morrer,
eu vou ser processado por homicídio, artigo 121 do Código Penal. Eu posso pegar 30 anos de cadeia, galera. É sério isso. Ué, Mender, então, seu direito de greve não existe? Existe. 30% da massa de funcionários da administração. 30% dos profissionais daquela instituição podem fazer greve. Aí pode lá fazer escândalo, lá, fazer aquelas coisas tudo de greve lá. O resto não. O resto é na labuta. Correndo dobrado porque eu tô até com menos funcionário agora. Agora eu tenho que fazer o meu e do colega que está lá fazendo greve por mim, tá? Então, por isso que é muito complicado, por exemplo, a enfermagem fazer um para total, né? Que nem professor faz, que nem bancário faz. A gente não pode fazer uma greve nacional. Se a gente fizer uma greve nacional, tá todo mundo preso no outro dia. Não pode, não pode. Por isso que a gente não consegue direito nenhum, não pode parar, beleza? A lei reservará esse percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência e definirá os critérios da sua admissão. Isso aqui eu já adianto para vocês, tá? O município de Rio Verde, que é o que interessa para vocês, e está no material de vocês que eu coloquei hoje, tá? Coloquei até o número da lei do lado, lembro muito bem, de 10%. Tá? Então, 10% dos cargos que forem criados aí será dado para pessoas que têm deficiência. Wender, mas só 2 pessoas se candidatou. O que a gente vai fazer com os outros cargos que sobraram? Sobraram 8? Beleza, então ela vai para ampla concorrência. Se 2 pessoas se candidatarem e tinha 10 vagas para deficiente, essas outras 8, elas vão ser transferidas agora para ampla concorrência. E quem é da ampla concorrência vai ter direito ao acesso ao cargo público. É importante. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Por que que a gente tem que dar cargo público para uma pessoa que é deficiente? O que que faz eles, teoricamente, terem direito a um cargo público uma pessoa que é deficiente? O cara não tem a mão, por exemplo. O cara não tem a mão. A cabeça, teoricamente, é igual à minha, não é? Por que que eu vou facilitar para ele e não vou colocar ele na ampla concorrência? Galera, o motivo é o seguinte. Vou perguntar para vocês me respondem com toda a sinceridade do mundo. Quem tem maior possibilidade de conseguir um emprego? O Wender, que não tem nenhuma deficiência física ou mental, um cara que não tem um braço. Quem é que tem mais chance de conseguir um emprego? Numa entrevista de emprego, tá nós dois, lado a lado. Quem é que vai ficar com essa vaga? Eu, Provavelmente. hein? Sabe por quê? Porque o cara que é deficiente, isso é cabeça de empresário, galera, não é o que o Wender acha, tá? Na cabeça do empresário, esse cara que é deficiente, ele vai ter que pegar mais atestado, ele vai ter que fazer fisioterapia, ele vai ter uma maior lentidão para fazer o seu trabalho, ele vai ser mais vagaroso. Eu vou precisar de ter ali um suporte, porque esse cara, dependendo da deficiência que ele tem, ele pode ter, por exemplo, uma epistaxe, ele pode ter esqueci o nome quando tem, uma fasciculação, ele pode ter quando engasga, um nome que tem, epigastralgia, não é epigastralgia, ele pode engasgar com a própria saliva, que tem uns tipos de deficiência que você não consegue respirar muito bem sozinho, né? Eu esqueci o nome quando a gente engasga, mas tem um nome científico para isso. Ele pode ter problema ali e eu posso ter esse cara passando mal na frente do meu banco. Não, não quero, não. Deus me livre, não quero, né? Galera, e qual que é a única forma, quando a gente nasce desprovido financeiramente, qual que é a única forma que a gente tem de ascensão social? A única que eu conheço educação e trabalho. Não tem nenhuma forma de eu trazer dignidade para minha vida sem trabalhar e sem estudar. Cara, não tem. E é o que a gente está fazendo agora. A gente está trabalhando e estudando, não é isso? A gente está tentando ter uma vida melhor. Então, se você não dá essas cotas, que são chamadas de medidas positivas, tá? Também chamado de medidas equânimes, tá? É diferente de igualdade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equanimidade ou equidade é dar mais a quem tem menos e dar menos a quem tem mais. Quando eu faço isso, eu estou dando a possibilidade desse cara ter uma vida melhor. Esse cara ter uma vida melhor, de ele não viver de auxílio, dele também contribuir com a sociedade e dele também ter a sua dignidade respeitada, tá? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de interesse público. Galera, vamos lá. Pandemia Covid. Tem gente morrendo. 700 mil mortes. Hospital de campanha para todo lado. E aí tem que contratar enfermeiro. Eu preciso contratar o Wender, que o Wender é especialista em UTI, o Wender tem experiência, eu vou contratar ele, porque ele é um bom profissional, ele vai dar certo aqui. Só que aí, o Wender, ele não fez credenciamento. Porque, não sei se vocês sabem, tem um período do ano, normalmente é de janeiro, no máximo até fevereiro, que eu tenho que fazer o credenciamento para esperar ser chamado durante o resto do ano.
É as regras da prefeitura, trabalhar como contrato. O Wender não fez esse ano. E aí não vai contratar o Wender? E aí tem gente morrendo, a gente vai deixar por isso? Não. Nesse caso, a gente vai considerar a necessidade excepcional. E aí a gente vai meio que fugir um pouquinho das regras do que seria o rotina e vai tentar contratar esse profissional, inclusive com verba extra. Isso que todas as vezes que o município, estado, declara estado de calamidade pública, ou estado de emergência, existe um dinheiro federal e fica guardado lá nos cofres de Brasília, lá, ele é mandado para o município, mandado para o estado, quando é declarada essa situação. Tem que comprovar isso depois. Claro que na hora não tem como, mas depois, por meio de auditoria, vai ser comprovado se realmente aquele estado era de calamidade pública, tá? E se ficar comprovado que foi, aí ele não tem que devolver, não vai ser processado. Mas caso não, o cara, o governador lá, ele vai ser processado, ele pode ser até preso, tá? Inclusive, existiam muitas histórias sobre respiradores, respirador mecânico, tá? Ventilador mecânico, que na época foi superfaturado, e ainda não era estado de emergência, enfim, umas coisas assim, tá? A remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente serão fixados e alterados por lei específicas, tá? Essa lei é a lei orgânica do município, tá, galera? Mas existem uma classe de servidores aí, professor, eles têm o seu próprio estatuto. Esse é melhor do que nós, certo, né? Eles têm seu próprio estatuto, cara. E aí, eles têm o seu próprio aumento salarial. Eles têm seu próprio aumento salarial. É descolado de nós, tá? Então, se a gente tem lá 7% de aumento salarial, o professor tem 22% de aumento salarial, 30% de aumento salarial. Eu fico bravo pra caramba. Como assim? Eles estão ganhando 30%, não tá ganhando 7%, tá? Brincadeira à parte, galera, é a justificativa do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação, e por conta disso eles têm aumento salarial por lei específica. A mesma coisa vale para os militares, tá? Os militares também têm aumento salarial por lei específica, não é o mesmo estatuto, tá? Porque são consideradas profissões com complexidade, labuta, riscos diferentes. Por exemplo, eu corro muito menos risco de morrer de um tiro no peito do que um policial militar. Então, por isso que eles ganham um auxílio, estatuto próprio, eles têm outro regramento, tá? Vamos lá que tá acabando, desanima não. A remuneração e o subsídio. Ué, mas peraí, remuneração não é a mesma coisa que subsídio? Não. Remuneração é o seu salário. Subsídio é tudo que cai na sua conta. Ué, mas não é a mesma coisa? Tá doido? Não, não, são coisas diferentes, ó. O salário do cara é R$ 3.000, mas aí tem R$ 1.500 porque ele é líder de setor, mais R$ 1.500 porque ele faz uma profissão de insalubridade, tem mais adicional que ele trabalhou à noite no dia tal, mais um adicional porque ele trabalha à noite, tem mais adicional porque ele trabalha com arma de fogo. Então, o subsídio chega no final. A remuneração é o salário. O restante é o que cai na conta dele. São coisas diferentes. Às vezes a gente não ganha o que está no salário. A gente ganha mais, ganha menos, dependendo do que você faz, né? Dos ocupantes de cargo, funções e empregos da administração direta. Olha só, ele selecionou bem, ó. Autárquica e fundacional. Não falou de sociedade de economia mista e não falou de empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado, a gente já viu isso, tá? Dos membros de qualquer poderes da União, dos estados do Distrito Federal do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos. Olha só, deixa eu puxar isso aqui para cá. E dos. Deixa eu puxar aqui, vai ficar legal. Ah, detentores de mandato eletivo dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outras espécies remuneratórias recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do ministro do Supremo Tribunal Federal. Galera, agora eu vou explicar uma parte muito triste da sociedade brasileira para vocês, tá? O nome disso daqui O nome disso aqui é teto dos gastos, tá? Teoricamente, a gente vai regular o salário desses caras aí, ó, cargo público, comissionado, cargo eletivo, agentes políticos, Ministério Público, defensor público, advogado, que é servidor público, né? Essa galera toda, a gente vai vincular o salário dele com o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? E aí vai sendo como se fosse uma escadinha que vai caindo. Ah, de fulano para fulano cai 10%. Eu não sei a lista toda de cabeça, mas eu já vi várias vezes. Do Ministério Público para o ministro do STF cai 15%. Então ele vai ganhar 85% que ganha o ministro do STF, vai caindo, tá?
Aí, o que que acontece? Quando o ministro do STF ele ganha um aumento de salário, automaticamente as contas do Brasil quase dobram. Porque aí vai ter que aumentar do Ministério Público, vai ter que aumentar do presidente da República, vai ter que aumentar não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, não sei do que. As contas quase dobram. Gente, é um rombo que vira depois, tá? Wender, mas por que que não falou da sociedade de economia mista e da empresa pública? Porque essas empresas estatais ou empresas paraestatais, como são chamadas, elas dão lucro. Doido pensar isso, né? Porque a Caixa Econômica Federal, ela paga suas contas, ela dá lucro. O Banco do Brasil, ele paga suas contas, ele dá lucro. A Petrobras, ela paga suas contas, ela dá lucro. Ah, o presidente da República, teoricamente, não. Ele vive de recursos colhidos, de impostos colhidos do povo. O vereador, não. Ele vive de impostos que são retirados do povo. Então, essas outras, elas ficam esquecidas e lá pode pagar o salário que for mais conveniente, porque eles têm o seu próprio controle fiscal. Esses outros a gente tem que moldar, porque se deixar, vira bagunça, né? O que que acontece? Muito difícil, é nesse ponto que eu quero chegar para vocês, que vocês tenham essa consciência, é muito difícil o salário do ministro do STF não ser aumentado. Sabe por quê? Porque se não aumentar do ministro do STF, não aumenta do presidente da República. Não aumenta dos deputados, não aumenta de ninguém. Mas você acha que não vão aumentar? Será que não vão aumentar? Tem um motivo, tá? Um motivo. O salário é vinculado. Por isso que é muito difícil, tá? Subsídio de deputados, e aí vem todo o subsídio, tá? Embargadores, olha lá, limitando a 90 inteiros e 25 avos. Aí pega o salário do presidente e vai dividindo. Essa parte aqui não vai cair na nossa prova, mas queria que vocês soubessem. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e Judiciário não poderão ser superiores aos pagos do Poder Executivo. O Poder Legislativo e Judiciário não pode ganhar mais que o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Mas isso, na regra, é uma coisa, na realidade é outra, tá? É vetada a vinculação e equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de serviço público. Galera, isso aqui é uma fita tão errada. Eu pago o seu salário, mas aí você é obrigado a comprar do supermercado que eu tenho aqui, ó, em frente à minha empresa. Eu posso fazer isso? Não, o nome disso é você vincular o seu salário a um outro investimento. Eu não posso fazer isso, isso é crime, tá? Agora, o que que acontece muito também são os comissionados que fazem a chamada rachadinha. Ó, vou te trazer para trabalhar aqui comigo, tá? Vou te dar um cargo aqui comissionado, você não tem que estudar, não tem que fazer nada. Vai vir trabalhar aqui comigo. E aí você vai ganhar um salário de 10 mil reais, mas 8 mil tu vai devolver para mim, tá? Vai tirar em espécie, em dinheiro, que aí eu não deixo nem lastro, tá? Você vai pegar 8 mil reais e vai devolver para mim. Ah, não quero, não quer? Tá bom, então tchau, vou chamar outro. Aí chama outro, ó, vai trabalhar comigo? Seu salário é 10 mil. Você fica com dois, os outros 8 são meu, tá? Galera, isso existe, tá? Isso não pode ser crime, tá? Os acréscimos pecuniários percebidos de servidor público não serão computados nem vinculados para fins de concessão e acréscimos ulteriores, tá? Então, por exemplo, eu recebi um aumento eu estou recebendo adicional noturno, e com adicional noturno, meu salário chega a 5 mil reais, mas meu salário mesmo é 3.500. Esses 5 mil não são considerados para o novo aumento, tá? Vai considerar o salário base. Subsídios e vencimentos que ocupam cargos e empregos públicos são irredutíveis. Galera, cuidado, eles são irredutíveis na regra, mas se houver, né, um acordo geral, um acordo coletivo, eles podem ser reduzidos, tá? Principalmente em situações de catástrofe econômica. Outra coisa, eu estou dizendo para vocês o tempo todo que o servidor público é estável, ele tem estabilidade, ele não pode ser exonerado. Estou dizendo isso para vocês o tempo todo. Mas me ocorre agora, se o país estiver enfrentando uma guerra, uma situação econômica de penúria, ele pode demitir mediante justificativa fiscal econômica. Só nessa situação, tá? Aí tem as questões do PAD, que é uma outra coisa que eu já falei para vocês também. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Ah, isso aqui é outra revolta, ó. Você não pode ter dois cargos públicos, mas professor pode. Olha aqui, ó. Os professores pode tudo, é incrível. Professor pode, tá? Inclusive, tem uma pessoa que eu conheço aí que tem dois cargos públicos aí. Uma pessoa que é concursada pelo município e pelo estado e falou que vai fazer um federal também para ter três, né? É pouco, né? Só dois tá? É pouco, vai fazer três, certo? Só para ter no currículo, ela falou. Ela falou que vai ter três concursos públicos só para ter no currículo. Olha só, eu tenho que aguentar isso.
Ó, professor, ele pode ter dois cargos públicos, tá? Ele pode ser concursado tanto no município no estado quanto município, tá? Não tem restrição quanto a isso. Município federal, União, governo federal também, ele pode ter dois. Mais do que eles, quem pode também é profissionais da área da saúde. Eu não estou conseguindo encontrar aqui agora. Aqui, ó. Profissionais da área da saúde também pode ter, tá? Eu sou enfermeiro. Se eu quiser fazer dois concursos da área da enfermagem, eu posso ter os dois concursos, só que tem que ter compatibilidade de horário. Como eu exercer esses dois concursos, né? Eu não posso sair de um mais cedo para ir trabalhar no outro, eu tenho que me organizar. Se eu conseguir me organizar, eu posso ter os dois concursos. Inclusive, eu tenho muitas amigas e amigos que são enfermeiros e são concursados em dois, né? É concursado em Montevidéu e aqui em Rio Verde, em Santa Helena e aqui em Rio Verde, concursado em Acreúna aqui em Rio Verde, tem dois concursos, né? Aí tem que se organizar para ver se dá certo, tá? Tirando esses profissionais, ninguém pode ter dois concursos, que é motivo, inclusive, de exoneração. Eu estou concursado como auxiliar administrativo. Se eu for assumir outro concurso hoje como analista administrativo, tem que pedir primeiro a exoneração do auxiliar administrativo para depois assumir o de analista. Se bater minha matrícula lá e tiver dois, eu sou exonerado, acabou a brincadeira. Vou ter que responder por isso, tá? Proibição de acumular se estende aos empregos e funções abrangendo empresas de sociedade de economia mista, suas subsidiárias. Ah, eu tenho que falar das subsidiárias, tá? O que é uma subsidiária? A gente tem a Petrobras, não tem? A Petrobras, ela é uma matriz energética, tá? O que ela trabalha? Ela trabalha com petróleo e com os derivados dele, tá? Do petróleo a gente consegue tirar a querosene, do petróleo a gente consegue tirar a gasolina, tá? E do petróleo também, né? A gente consegue explorar não necessariamente do petróleo, mas ali das fontes que podem ser retiradas do petróleo, chamado gás natural. O gás natural não é de interesse da Petrobras tratar do gás natural, porque ela está mais interessada no petróleo, dá mais dinheiro, é mais interessada no petróleo. Aqui que eles fizeram? Eles terceirizaram o gás natural. Eles criaram uma empresa, essa empresa não é gerida diretamente pela Petrobras, essa empresa vai cuidar do gás natural. E o gás natural, olha só, eles criaram uma empresa chamada Ultragás. Ultragás, a Ultragás ela vai cuidar do gás natural. Aí pensa só a situação. O Ender, olha só, o Ender é presidente da República. Ele colocou lá o presidente da Petrobras, a pessoa que ele queria. Colocou a pessoa lá, uma pessoa da confiança dele. Aí ele fala o seguinte, ó, meu filho é concursado como enfermeiro e eu quero que vocês dêem um cargo para ele aí na Ultragás, que é uma terceirizada, é uma sociedade de economia mista. Eu quero que vocês deem um cargo para ele de chefe de qualquer coisa, mas eu quero que vocês deem um cargo para ele tem enriquecimento ilícito, para ele até trabalhar, mas ele está de forma imoral, ele não deveria estar aí dessa forma. Nesse caso, eu estou fazendo uso da máquina pública para enriquecimento pessoal. Nesse caso, isso não pode acontecer. Não posso ter essa designação. Ele até pode trabalhar na subsidiária, se ele passar no outro concurso, se ele for lá e fazer o processo seletivo como qualquer outra pessoa. Nesse caso, por livre nomeação, não pode. Ficou comprovado, aí é processo, tá? E ó, ele termina dizendo para mim, ó, todas controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Não pode. Controlada pelo poder público? Não pode. Presta atenção. O presidente da República é o Jair Bolsonaro. Ele queria colocar como diplomata, embaixador nos Estados Unidos o filho dele. Isso pode? De jeito nenhum, gente. Isso é favorecimento. O filho dele pode até falar inglês, conhecer bem os Estados Unidos, né? Mas ele não tem carreira diplomática, né? Não tem o menor mérito nisso. O único mérito é que é filho do cara. Isso não pode, tá? A administração fazendária. Wender, o que é a administração fazendária? É uma administração que tem muitas fazendas, muito boi, né? Claro que não, né? É a administração da fazenda, porque antigamente era chamado Ministério da Fazenda, tá? É chamado Ministério da Economia. E seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência, a jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Tem que ter, senão como é que eu vou investigar se está tudo ok? Dar um exemplo para vocês. A gente tem um Tribunal de Contas do município, tá? Os municípios eles têm os seus próprios tribunais de contas. E tem o Tribunal de Contas do Estado e tem o Tribunal de Contas da União. Por que eles servem? Eles servem para fiscalizar as contas do governo e saber se está tudo certo, tá? Se o pagamento não está ocorrendo de forma automática, se não está tendo nenhum crime, nenhum desvio. Agora, pensa a situação. Tribunal de Contas do município de Rio Verde, exemplo. Aí o prefeito não deixa ter acesso às contas. Ué, como que vai funcionar? Como é que eu vou fiscalizar se eu não tenho acesso? Não pode.
Hã? Não Mas entendi. se tem nada por fazer, nós vai, hein? Eu vou saber que não vai prestar. Não entendendo nada. Porque Somente por lei específica pode poderá ser comendo, né? Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia, autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e empresa pública cabendo a complementar, nesse caso, definir as áreas de atuação. Galera, autarquia criada por lei. O IPARV foi criado por lei. Pode procurar, tem a lei do IPARV. O restante é autorizado. Então, ele não nasce da criação de lei, ele é autorizado. Ser criado é subsequente, tá? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu tenho 2 minutos, não vai dar tempo de eu falar de tudo. Galera, peraí, deixa eu abrir aqui de novo. Stop share. Eu tenho que voltar aqui. Beleza, vou parar.